escrevo crítica, todo dia crítica de filme, todo dia praticamente, né, várias vezes por semana, de escrever sobre o fazer. O que é escrever sobre isso? Né? E aí eu resolvi abrir um blog desses WordPress gratuito da vida e dei o nome assim, a arte da crítica. Né? Vou escrever sobre a arte, sobre escrever sobre o cinema, né? Refletir sobre o meu ofício, né? Os problemas, os desafios, os impasses, não sei o que lá. Imediatamente eu disse, a arte da crítica, eu falei, mas está composto demais esse negócio, assim. Mas aí já tinha ido, né? Ficou com a arte da crítica dentro do completo. E fui escrevendo assim, da maneira mais informal possível. Né? Como se não fosse um blog, seria como se eu tivesse um caderno de notas e eu fosse jogando assim, as minhas inquietações, os meus impasses, as curiosidades da vida de um crítico, que afinal já tinha 30 anos de experiência, de histórias para contar, coisas que eu não conseguia resolver. Eu falei, eu vou aproveitar uma lição de uma das grandes professoras da minha vida, que é a professora Marilene Chauí, que é minha professora na Faculdade de Filosofia da USP. E ela diz uma coisa: se você acha que você sabe muito bem determinado tema, coloque isso por escrito, que é a primeira coisa que você vai descobrir que você não sabe. Então foi norteado por isso que eu comecei a escrever, quer dizer, que da escrita como uma forma de, não apenas de registro, mas de reflexão sobre aquilo que você está fazendo. Então, na verdade, é um blog, vamos dizer assim, de metacrítica. Blog crítico, textos críticos sobre a crítica. E como tudo é percurso, eu quando pude escrever levemente, eu deixei de lado algumas amarras da escrita que vinham de dois lados principalmente, da formação universitária e da prática jornalística. Quando eu falo amarras, eu não estou falando pau, estou falando que são escritas que têm uma determinada especificidade. Por exemplo, quem teve experiência acadêmica aqui sabe muito bem que você não pode escrever um artigo para uma publicação científica sem seguir determinadas normas, citação bibliográfica, mesmo de argumentação. Aí me lembro que eu estava fazendo doutorado, eu apresentei a qualificação do doutorado e eu apresentei esse negócio muito sucinto, esse negócio de 30 páginas. Meu orientador chegou assim e falou: isso não passa. Mas está tudo aqui que eu vou fazer, não interessa. Você tem que engordar esse negócio, né? Você tem que colocar mais citações bibliográficas, senão a banca não vai te ajudar. Eu tive que pegar um texto que estava enxutinho e engordá-lo para que ele ficasse palatável do ponto de vista das exigências da cadeia. No jornalismo acontece o contrário, né? Acontece muitas vezes o contrário. Você tem um texto cheio de citação, não sei o que, aí você vai ter que estudar pelo espaço restrito, principalmente quando você está escrevendo sobre o papel. O papel é aquele negócio que você pode ter um editor normal que batalhar no papel para a gente escrever à vontade, escrever, mas tem um limite, mesmo que esse limite for muito grande, né? Você tem que enxugar. E como eu tive uma parte da minha vida dedicada à universidade e fui para o jornalismo de forma relativamente tardia, eu acabei tendo esses dois tipos de experiência. E o que eu jogo nesse livro é mais ou menos uma síntese dessas duas injunções. Por um lado, você tem uma formação, né? Eu tive formação principalmente em psicologia, com especialização em psicanálise, mas também foi muito importante a formação em curso de filosofia, que eu não terminei, fui até o último ano, por duas matérias não terminei, essa foi absolutamente fundamental na minha formação, né? E a parte jornalística, que é a parte do compromisso teu como leitor, ou seja, com a legibilidade do
texto com a síntese, né, com a objetividade, e eu acabei misturando as duas coisas. O blog era muito informal, né? Tanto é que eu coloquei, não era nem para ser livro nem nada. Esse livro é fruto de uma amigável conspiração da Ivonete, né, e do PH. Né? A Ivonete leu alguns textos que eu coloquei, em vez de colocar no caderno, eu coloquei num blog público, né? Algumas pessoas acessaram, não sei quantas. A Ivonete achou que havia textos interessantes que podiam virar um livro. Aí o PH falou: vamos fazer um livro. Lembra que você falou comigo? Eu falei: vamos, mas me dá mais um tempo, porque está tudo muito cru aqui, né? Então quero mais um tempo para desenvolver alguns temas e tudo mais. E fui fazendo isso de um ano atrás para cá, já com a ideia de que isso ia virar um livro. Então eu fiz várias modificações, eu fundi alguns artigos num só, por exemplo, eu falo sobre emoção, tinha 2 artigos, 2 capítulos fundidos num só, algumas coisas eu descartei, outras eu desenvolvi mais que estavam muito cru, e outros larguei do jeito que estava mesmo, porque não dava mais tempo. Então foi isso, né? O livro, eu terminava cada capítulo no blog com a seguinte inscrição: Work in Progress, a continuar. Eu achava que tudo ali tinha que ter continuidade, né? Isso tiramos do livro. Mas eu gostaria que quem fosse ler o livro tivesse isso no espírito. E o livro todo é uma work in progress, né? Imbuída de espero que vocês, um saudável espírito anarquista. O anarquismo foi minha primeira paixão política, depois substituída pelo trotskismo, mas sempre fica alguma coisa de anarquismo na gente, né? Eu adotei como divisa para o blog, como epígrafe do blog, uma divisa de um jornal anarquista chamado Ir Ribelli, um jornal anarquista da época da resistência italiana na guerra. Era assim: esce quando pode, sai quando dá.